Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui presentes, nós outros, buscando sempre aquilo que carecemos de compreensão e de entendimento. E somente essa belíssima doutrina nos oferece, de uma forma clara, sem fantasias, nos mostrando a realidade o máximo possível. E nós, nessa noite de hoje, dando prosseguimento à 7ª Semana Espírita de Dores de Campos, estamos aqui aprendendo um pouco sobre os divulgadores deste belíssimo Evangelho, essa cartilha abençoada que beneficia a nós mesmos, desde quando individualmente nós façamos da nossa parte para espalhar toda essa lei de amor que o Mestre deixou para nós, ao nosso próprio benefício. Então estamos aqui com essa oportunidade e convido a todos que mantenham sua atenção nesse instante. Quem vai falar para nós nessa noite de hoje, é o nosso irmão Nelsinho Xavier de Barbacena. Desde já nós chamamos ele carinhosamente de professor Nelsinho, que vem trazer para nós esse estudo sobre um dos que trouxe para nós como exemplo e aprendizado esse evangelho abençoado, que é Paulo de Tarso. Então, que todos prestem bem atenção e vamos, o máximo possível, absorver todo esse estudo da noite de hoje. Convido, para a prece inicial deste encontro, a nossa irmã Andriele, para que possa realizar essa prece de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, nós estarmos novamente juntos, prontos para aprender mais um pouco sobre os divulgadores do Evangelho. Então, vamos em um só pensamento, fechar os nossos olhos, se assim a gente se sentir mais confortável, e fazer a nossa prece. Mãe Maria, doce e amorosa, que és luz e abrigo para todos os corações. A Ti nos entregamos com confiança e fé. Que Tua luz ilumine os nossos caminhos e Teu manto de amor nos envolva sempre. Mãe querida, interceda por nós com sabedoria e compaixão, nos guiando nas nossas escolhas e nas nossas adversidades. Mãe Maria, abençoe nossas famílias, proteja os nossos entes queridos, traz paz aos corações aflitos. Agradecemos por Tua graça infinita, por Tua presença constante e por todo o amor que nos oferece. Seja com fé e gratidão. Pois bem, agradeço a todos pela presença e nesse instante eu passo a palavra ao nosso irmão Nelsinho, que vai proferir o estudo da noite. Queridos irmãos de Dores, de Campos e região, uma alegria estar aqui com vocês nessa 7ª Semana Espírita. E eu queria parabenizar, porque a gente sabe o quão importante esses momentos, que acabam sendo momentos de confraternização, que buscam enriquecer as nossas almas do encontro, que propõe a própria proposta de Jesus para os nossos corações. E eu agradeço sempre quando me convidam para falar, porque eu sou obrigado a estudar, gente. Eu tenho esperança de um dia aprender. Porque é diferente a gente só falar, né? Quando eu falo aprender, a gente vivenciar aquilo que a gente está pregando. Então, eu agradeço pela oportunidade e fiquei muito feliz de poder falar sobre o nosso querido Paulo de Tarso. Falar sobre essa personagem que é tão importante e cara aos nossos corações, faz a gente reviver os primeiros momentos do cristianismo nascente. E essa figura, nós gostaríamos na noite de hoje de chamá-lo de peregrino das almas,
Com qual objetivo? O peregrino, que vem do grego, peregrinos, né, que significa estrangeiro, aquele que atravessa território. Gente, eu não consegui encontrar uma melhor tradução para Paulo que não seja peregrino, porque o que ele atravessou de território para poder levar a mensagem de Jesus, embora a palavra peregrino ela está vinculada à busca espiritual, principalmente para aquele que vai buscar lugar sagrado, nós podemos também ter a ideia de peregrino para aquele que faz o caminho para dentro de si mesmo, para a travessia interior. E o que seria bom para nós? Se saíssemos daqui com a ideia de que nós também devemos nos tornar peregrinos, atravessar realmente todos os territórios da alma, para a gente se descortinar, para a gente se conhecer de verdade. E para a gente poder falar de Paulo, eu evoco Maria Montessori, que é uma pedagoga, médica italiana, que ficou conhecida também por ter criado o método montessoriano. E o método dela, ela busca unir o mundo externo e interno com o mundo da criança, para que a criança ela possa ter liberdade e autonomia para fazer a construção do próprio conhecimento, para ela escolher a forma de interação com o saber. E o mais interessante, tem que ser alegre, tem que trazer prazer. Então eu poderia dizer que todos nós, numa casa espírita, devem buscar essa aprendizagem com leveza, não é? A doutrina espírita ela não pode ser pesada para a gente, porque ela tem que iluminar as nossas trevas interiores, ela tem que afugentar as trevas da nossa própria ignorância. Não é isso que a doutrina faz com a gente? Então, se a gente vem aqui hoje, no mínimo que a gente tem que sair incomodado. Eu falo, espírita não pode ouvir uma palestra espírita e sair de boa. Não pode. Tem que alguma coisa, falar, não, eu tenho que melhorar isso na minha vida. Eu tenho que ajustar isso com a minha vida. Porque esse é o propósito. A gente aproveitar da vida que a gente tem aqui para a gente se aperfeiçoar. Embora muitos acreditam que estão aqui na Terra para passar férias, né? E aí o sujeito, ele arruma tudo que é motivo para descansar. E quando a gente estuda os grandes homens que permearam a nossa humanidade, a gente vai ver que esses indivíduos não tinham tempo de descanso, que em vários momentos foram chamados a atenção. Não aconteceu isso com o Allan Kardec, que os espíritos falam, olha Kardec, diminui o ritmo, senão você vem para o lado de cá antes da hora, de tanto que trabalhava. Francisco de Assis foi chamado a atenção por um dos seus companheiros, falou, pai Francisco, o senhor acredita que tem um homem tratando mal o burrinho dele? É mesmo? O que ele está fazendo? Não dá água, não dá comida, bota o bichinho para trabalhar o tempo inteiro, não dá nem descanso para o burrinho. E aí o Francisco, o pai Francisco disse, então vamos lá conversar com esse homem. E o nobre companheiro falou assim, esse homem é o senhor, pai Francisco, e o burrinho é o corpo do senhor. O senhor não dá comida, o senhor não dá água, o senhor não dá descanso para ele. Então a gente vê que essas grandes almas aproveitam ao máximo o tempo aqui na Terra. E para nós um chamamento, para a gente se questionar o que nós estamos fazendo com o tesouro das horas. Então, é lógico que com o método montessoriano vai buscar que a gente tenha prazer na aprendizagem, que a gente descubra o próprio ritmo. Porém, eu queria usar uma frase da Maria Montessori. Olha o que ela fala. Bem interessante, que vai servir para todas as biografias que a gente se predispuser a estudar. Você já observou o que acontece quando você aponta uma direção para um cachorro? O cachorro nunca olha para a direção que você está apontando. Para onde que ele olha? Para o seu braço, seus dedos estendidos. E ela fala, vocês, falando para os discípulos, os seguidores dela, fazem a mesma coisa comigo. E ela diz o seguinte, se vocês querem me homenagear, só para ler ali, aqui está pequeno, a maior honra e gratidão, a mais profunda que me podem oferecer, é voltar sua atenção de mim para a direção que estou apontando, a criança. Então, na percepção dela, se alguém queria elogiar, fazer algum elogio, alguma honra a ela, era dar atenção àquilo que ela estava apontando, que era a criança. E quantas vezes a gente louva a pessoa e esquece de ver a direção que ela está apontando? Se a gente se predispõe a falar
falar dos grandes homens que ajudaram na divulgação do Evangelho. Qual é a maior satisfação que vocês acham que eles terão? Da gente ficar tecendo elogios à personalidade deles ou aprendendo as lições que eles nos deram? Então, a nossa proposta hoje é fazer algo menos biográfico de Paulo e tentar aqui extrair para a nossa realidade através do seu exemplo. Então, a direção apontada de Paulo é o Evangelho, né? E quem quiser conhecer da sua biografia, a gente tem muitos livros, mas nós temos um carinhosamente chamado de Paulo e Estevão. Acredito que todo mundo já leu esse livro aqui, né? Quem não leu está perdendo. Eu já li esse livro 6 vezes. E o interessante, quando eu li a primeira vez, eu fiquei encantado com aquele romance, maravilhado, e já considerando um dos melhores livros que eu tinha lido até então. Os anos se passaram e voltei a ler o livro. Qual era a minha impressão? Gente, parece que eu não tinha lido o livro. Eu falei, mas eu não já li esse livro? Como é que eu não sabia disso? E comecei a observar vários detalhes na história que até então eu não tinha me atentado. E eu li esse livro esse ano pela 6ª vez. 6 vezes que eu li Paulo e Estevão. Chorei nas 6, porque ele me leva às lágrimas. E detalhe, a cada vez que eu li, eu era outra pessoa. As páginas do livro eram a mesma, mas a minha visão sobre o livro era diferente. O conteúdo que ele me trazia, os diálogos, me falavam agora com mais profundidade a alma. E esse livro, ele narra a trajetória de Paulo de Tarso, a sua perseguição aos cristãos, a sua conversão. E o que é interessante desse livro, ele narra o primeiro século do cristianismo, porém, o livro traz destaque a uma personalidade que eu sou encantado, que é Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Se tivesse fã-clube do Estevão, eu seria um de carteirinha. E vocês vão entender por quê. Essa é uma das principais obras de Chico Xavier. Ela é uma referência na literatura espírita, sendo que ela foi publicada em 1944 pela Federação Espírita Brasileira. Em 2012, já se tinha mais de 44, em torno de 44 edições, já se tinha vendido mais de 600 mil exemplares. E atualmente já passou da casa de 750 mil livros vendidos. Vocês têm noção da grandiosidade dessa obra? E quando a gente vê esse livro, a gente vê que é o seguinte, ele traz, é considerado uma das melhores obras da literatura espírita, né? E em 2025 ele está considerado o 10º lugar dos melhores livros espíritas. Na minha opinião, não está em 10º, ele está em 1º, é a opinião mesmo minha. E esse livro foi passado para a radionovela, fizeram muitas peças sobre esse livro, e ele narra a história de Paulo, começando no ano 34 depois de Cristo, ou seja, um ano após a desencarnação de Jesus, e acompanha na primeira etapa do livro, não Saulo, mas sim falando da família de Gesiel, sua irmã Abigail e seu pai, e conta a importância desse primeiro mártir do cristianismo e o impacto que ele tem sobre a vida de Paulo. Então, ela é uma narrativa detalhada, envolvente, ele te leva no tempo, no espaço, para você sentir as emoções com aquelas personalidades. Então, a gente pode dizer que Saulo vai aparecer quando nós temos aí Estevão, o antigo Gesiel, agora Estevão, começando o seu ministério apostólico. Ele começando a curar e a pregar em nome de Jesus na casa do caminho. E aí nós vamos encontrar a primeira citação na velha Jerusalém, numa clara manhã de sol, um edifício muito rico, muito chique, onde um jovem esperava pela visita do jovem de 30 anos, Saulo. Saulo chega numa biga romana, nos cavalos brancos, uma túnica belíssima, e ali os dois companheiros se encontram, se abraçam e começam a conversação em grego. E falam sobre o noivado do jovem Saulo, que estava ali agora contando as novidades sobre a sua noiva. Falavam sobre as amenidades, sobre as lutas e o poder
dentro do Sinédrio, sobre a proposta dele assumir o lugar do seu mestre Gamaliel, até Sadoc entrar numa questão muito interessante, falar sobre uns fenômenos que estavam acontecendo na casa do caminho. O seu tio, que tinha sido curado por um tal de Estevão, seu tio Filodemos, até então estava cego, começou a chamar a atenção dos judeus importantes da época. E começou a causar um certo incômodo. Por quê? Imagina um lugar pobre, onde reúne pobre. Não pode ser um bom lugar para o judeu. Você vai falar, não, sim, mas por quê? Na visão judaica, a época de Jesus, é algo que acontece semelhante às igrejas que pregam aí a prosperidade, né? Naquela época, eles acreditavam que o rico era abençoado por Deus e o pobre era amaldiçoado. Então, se Deus gosta de você, você vai ter dinheiro. Tudo vai dar certo na sua vida. O infeliz é porque Deus está castigando. Imagina, reúne um monte de pobre, então não poderia ser um bom lugar, um lugar de sofredores e tal. E eles sabiam que eram galileus, pescadores, pessoas muito simples, que estavam lá, que até então não estavam incomodando, estavam ajudando a comunidade pobre. Mas a partir do momento em que esses galileus começam a ganhar fama e fazer cura, possivelmente estavam envolvidos com bruxaria. E aí chamou a atenção deles. E interessante que Sadoc estava preocupado porque o seu tio estava tendencioso a acreditar naquele Jesus. Falou, mãe, Jesus não é aquele malfeitor que morreu entre ladrões? Ó, em nome do judaísmo, vamos lá desmascarar esse povo. Imagina, gente, a arrogância, né? E você achar que você é superior. E eles, então, combinam a visita à casa do caminho. Quando chegam lá, eles sentem até um certo laço. Imagina um grande telheiro, sem ornamentação, com um monte de pobre, de pessoa doente, de velho. É lógico que eles se sentiram incomodados e aí começaram a fazer piadinhas, comentários sarcásticos. E como outros judeus mais inflamados ficaram sabendo da ida de Saulo, que já era, né, ali um doutor da lei, ao templo, começaram a ir apoiar, porque queriam espantar dali aqueles galileus, aqueles ditos seguidores de Jesus. Então, já havia um grupo prontinho para dar apoio a ele, caso houvesse algum conflito. Enquanto ele falava com Sadoc, debochando, sentindo nojo e náusea de leprosos que ali estavam, alguém grita, Estevão, é Estevão! E aí entra um jovem magro, uma túnica muito simples, e esse jovem então convida todo mundo a orar. Com a sua oração, ele já cria uma harmonia. Os pobres tinham nele a representação de Jesus. Imagina, ele trazer Jesus para perto, ele ressuscitava Jesus no coração daqueles que ouviam, dos miseráveis, dos sofredores. E quando então ele pega um trecho das cartas, ou melhor, do texto de Levi, de Mateus, e ele lê a seguinte passagem: e diante as ovelhas desgarradas de Israel, e pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E daí ele começa a tratar do evangelho de Jesus para os judeus, para converter os judeus, para mostrar que Jesus era o verdadeiro enviado, que Jesus era o Messias que tanto eles aguardavam, e coloca Jesus acima de Moisés. Vocês têm noção como um judeu fanático via Moisés? E você falar que um carpinteiro que morreu na cruz, no meio de ladrões, era maior do que Moisés, vocês têm noção de como isso soava como um absurdo na cabeça de Saulo? E magnetizado a todos pela fala, Saulo também sentiu o magnetismo, mas sentia que ali havia um grande perigo, porque ele poderia então induzir as pessoas em erros. E ele então solta a seguinte pérola para aqueles homens que o ouviam. Ele interrompe e diz: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas?
Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Olha que afronta. Imagina o clima. Imagina que a gente está falando de paz, de amor, e alguém chega com uma oposição de ideias agressiva. Foi o que Saulo fez. E aí é lógico que os discípulos logo temeram aquela fala, porque sabia que havia ali um grande risco para todo o trabalho que eles faziam. Estevão era um discípulo direto de Pedro. Pedro havia lhe acolhido no momento da doença, e cuidado com todo carinho, ouvido as suas falas durante os delírios da febre, e viu o quanto que ele entendia da lei. E foi Pedro que apresentou a Estevão Jesus, e que sugeriu a mudança do próprio nome de Gesiel para Estevão. Então, quando nós temos aquele momento em que o doutor da lei afronta, imagina, estava afrontando aquele que era um alívio para o coração dos que sofriam. Estava afrontando aquele que representava tudo para aqueles homens sofredores. Mas com uma espiritualidade marcante, Estevão então responde muito sobriamente, né? Que realmente Jesus era carpinteiro. E dessa forma, toda a humanidade teria abrigo. Olha que resposta! Se ele é carpinteiro, construiu uma casa para todos nós. E ele era o abrigo da paz, da verdade. E discorre com tanto amor. E aí Saulo começa a desafiá-lo, a provocá-lo. E aí há um momento em que Estevão percebe que aquela discussão não levaria a lugar nenhum. E ele diz: olha, meu irmão, se eu não te falei como devia, é pelas minhas falhas. Né? Então, ele sai e Saulo quer continuar a discussão e tenta abordar falando que se ele não queria continuar a discussão, o Sinédrio iria fazer ele negar Jesus. E a resposta dele é maravilhosa. Ele diz assim: amigo, o Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar. Olha a frase. Mas não me reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. O Sinédrio poderia fazê-lo chorar, mas negar Jesus, ele desconhecia. E nesse momento, Estevão está saindo quando uma senhora que havia sido curada por Jesus pede a intercessão de Estevão a favor da sua filha que estava muda. E então, naquele momento, a comunidade toda para e ele roga aos céus para que ele pudesse ter ali uma intercessão a favor da jovem muda, em nome da proposta de Jesus, não em nome de si próprio. E a garota volta a falar. Saulo diz que queria estrangulá-lo, matá-lo naquele momento, de tanta raiva. E desde então, o que ele faz? Ele cria uma estratégia para poder tentar prender Estevão, porque Estevão fugia agora das lutas. E todos os discípulos ficaram apreensivos com a situação. Porém, como ele fugia desses debates, Saulo arrumou uma estratégia. Convenceu Neemias de fazer uma acusação, dizendo que Estevão havia blasfemado. E dessa forma, ele e os principais da Casa do Caminho foram presos. Gente, imagina a Casa do Caminho. Era um lugar onde se reuniam doentes, né, leprosos, idosos, aleijados, em que eles davam comida, em que eles faziam curativo. Imagina a importância desses homens para a vida daquelas pessoas. Pessoas que estavam sendo afetadas pelo trabalho de amor, sem ganhar nada em troca. E aqueles homens, os principais, foram presos. E aí, é lógico que Estevão é levado diante do Sinédrio. E diante de todo o Sinédrio, ele reafirma o seu amor por Jesus. E não admite a ideia de rejeitá-lo. Então, aqueles homens seriam presos e estavam ali sofrendo aquele assédio para negarem Jesus. E Gamaliel, que tinha sido, que era doutor da lei e era mestre de Saulo, intervém a favor daqueles homens piedosos
e pede como quase que um favor pessoal. Falou, eu estou abandonando o Sinédrio, eu vou curtir minha aposentadoria e você vai ficar no meu lugar. Mas eu gostaria de te pedir, como último favor, liberte esses galileus. E ele, então, aceitou libertar Pedro e Pedro e João, mas não admitiu a possibilidade de soltar Estevão. A ele seria levado à morte, teria que pagar com a própria vida o crime de ousar pensar diferente do doutor da lei. E isso é tão interessante porque ele contava como uma vantagem essa perseguição. E interessante que ele, quando falava isso para sua noiva Abigail, que morava a certa distância, ele a convida para o apedrejamento. E ela fala, não gosto disso. Ele convence ela em Jerusalém. E ela diz que chegaria ao final. Lembrando que ela tinha sido separada de um irmão há muitos anos, Gesiel. E Saulo estava procurando o seu cunhado por todos os lugares, sem imaginar que Gesiel era o seu cunhado, era Estevão ali, né? E nisso ele leva, a pedido de Abigail, dá uma nova chance dele rejeitar Jesus e ele se mantém firme ao amor ao Cristo. E nesse momento, todos os representantes do Sinédrio manda que ele seja apedrejado, que ele fosse morto, que ele era blasfemo, que ele era um inútil. Chegam a escarrar nele, a dar tapas, soco, pontapés. Imagina aquele momento, uma semana de prisão, e no momento da sua morte, as pessoas ainda querem te humilhar. Quando ele está no átrio, pronto ali para tomar as pedradas, né? E começa todo mundo a jogar pedra, em nome do Sinédrio tal, em nome da sinagoga tal. E aí as pessoas tinham prazer de fazer com que ele sofresse, mas ele estava sereno. E quando agredido, ele pensava, quem sou eu? Quem é o Cristo? O Cristo passou por tudo sem merecer, eu é que vou reclamar? Eu sei que eu mereço. E já nos momentos finais da sua vida, Estevão vê Jesus aparecer para ele. Ele, eis que abre os portais do céu e Jesus está entre nós. E as pessoas achavam que ele estava delirando. E nesse momento, Estevão percebe que Jesus olhava com tristeza para Saulo. E aí Gesiel, ele tem um choque. Imagina Jesus reprovando alguém. E ele fala, não, eu conheço Jesus, Saulo não conhece. E ele então diz uma frase maravilhosa, Senhor, não lhe imputeis esse pecado. Gente, vamos pensar, pensa aí, vocês têm algum inimigo que discutiram por causa da política recentemente, por causa da religião? Imagina alguém que você divergiu de uma opinião qualquer, e a pessoa te persegue, te leva preso, te faz ser levado para a pena de morte. E no momento da sua execução, você pedir por essa pessoa, entendeu? Porque eu sou apaixonado por Estevão, é um nível muito acima. E eu acho fabuloso, porque é um grande exemplo, ele ser capaz de pedir por aquele suposto inimigo. E, gente, e morrer a pedrada não deve ser algo muito fácil. Imagina tomando uma pedrada, e se são várias pedradas, você não morre de uma vez, né? Então, a dor devia ser lacinante. E eles cuidavam para que as pedras não pegassem áreas vitais, para o sujeito sofrer mais. E nesse momento, a irmã de Gesiel, Abigail, a noiva de Saulo, chega. E quando ouve a voz dele, embora estivesse bem desfigurado, ela reconhece que é seu irmão. E diz, Saulo, Saulo, é meu irmão. E Saulo pensa, não é possível uma coincidência dessa. Que loucura é essa? E aí ele desfalece, e aí, tendo como morto, Saulo pede para que os serviçais o retirem para uma sala. E nessa sala, então, Gesiel encontra com a sua irmã. E na conversa entre eles, ele diz assim, com quem eu irei te deixar? E ela fala, esse é Saulo, meu noivo. Imagina, se é a gente, o que a gente ia falar. Que Cristo os abençoe. Eu não tenho no teu noivo um inimigo, tenho nele um irmão. Gente, o sujeito acabou de apedrejá-lo. O resto de vida ele fala, não é meu inimigo, não, é meu irmão.
Ele defendeu Moisés com muito afinco. Quando conhecer Jesus, assim também o fará. Que vocês sejam felizes. Saulo diz, eu queria que ele me odiasse. Eu queria, naquele momento, ser renegado, ser excomungado, vamos dizer na nossa linguajar. Ele queria que a resposta do outro lado fosse de ódio. Ele não conseguia conceber um amor incondicional a ele depois de tudo que ele fez. E aí, o pior de tudo, ele se afasta da sua noiva, né? E ela fica abandonada, ela volta para casa adoecida e ele não dá conta de encontrar com a irmã do seu maior inimigo e não entendia como Jesus ousava se meter entre ele e a mulher que ele amava. Imagina um conflito que começa a nascer dentro desse homem, fazendo com que, em determinado momento, ele, sabendo que 8 meses depois ele vai visitar Abigail, Abigail estava nos momentos finais da existência, havia se convertido ao cristianismo. Que peste esse Jesus, aonde eu vou, ele está, né? Ele não tinha como ele fugir de Jesus, como se Jesus o chamasse o tempo inteiro. E ali ele vê a sua amada agora convertida ao cristianismo e falando de Jesus com tanto amor, com tanta paciência e tal. E ele ainda tem coragem de cobrar de Zacarias, que era o cuidador de Abigail, por que permitiram ela se tornar cristã? A gente esperava você vir, você chegar, fazer alguma coisa, você não veio. Esse era o único momento de conforto quando ela conversava com Ananias. E mais ódio ele fica de Jesus. E agora então ele vai perseguir quem? Ananias. Ele confabula com o Sinédrio e arma para poder prender então Ananias. E ele então viaja para Damasco, sabendo que ele estava lá em Damasco. E é nesse momento que ele diz, Jacob, Demétrio, socorre-me! Ele grita desesperado porque ele viu uma luz. Lembrando que ele estava num conflito íntimo, que todas as pessoas que ele respeitava, que ele gostava, acabaram se apaixonando e se entregando a Jesus, e ele não entendia como. Gamaliel já mostrava a sua tendência e o seu interesse pelo Cristo, logo o seu mentor, a sua amada se entregar ao Cristo, aquilo era impensado para ele. Mas aí, gente, certas coisas acontecem que dividem a vida da gente. E aí a gente pode dizer, quando é a nossa porta de Damasco? Porque diante da porta de Damasco, aquela luz se transforma num homem belíssimo. E esse homem pergunta a Saulo, 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 por que me persegues? E então, Saulo, impressionado com aquela figura divina, indaga, Senhor, quem sois vós? Eu sou Jesus. Imagina, gente, indo por terra todas as suas crenças, todas as suas certezas. E Jesus carinhosamente o envolve e diz para ele, não recalcitreis contra os aguilhões. E aí o velho, o homem velho, vamos dizer assim, doutor da lei, se transforma num servo e pergunta, Senhor, o que quer que eu faça? Essa fala é muito forte, porque quando você entrega ao Cristo ou à espiritualidade, você entende que os grandes são os que servem mais. Como ensinou Jesus, quer ser maior no reino do céu? Seja o menor aqui na terra. E quantos de nós estamos buscando as glórias do mundo? Assim, a gente quer ter reconhecimento. Eu vi muita gente falando que queria ser igual ao Chico. Aí eu pergunto, queria ser igual ao Chico, tem certeza? Ficar órfão de mãe aos 5 anos de idade, viver com a madrinha que te bate todo dia, que durante a procissão você carregando uma pedra de 10 quilos na cabeça, ela te fica garfo na barriga, que causa hérnias no futuro, apanhava na escola porque era esquisito, sofria bullying dos colegas, muitas vezes não tinha recreio, quase com 10 anos de idade foi internado em Barbacena no Hospital Colônia, não sei se vocês sabiam disso. Se você queria essa vida, pensem bem, só que as pessoas focam na glória, que muitas vezes esses seres, ao lutar, ao vencer as batalhas do mundo, apresentam. Mas fazer a jornada deles nem sempre é fácil. E quando a gente pensa sobre esse Paulo, a gente vê que nesse momento, Jesus recomenda, entra na cidade e lá vai ser dito o que seja feito.
Quantas vezes a gente não aceita as orientações espirituais? E é lógico que Saulo fica cego, depois é curado pelo próprio Ananias. E aí Saulo começa a tentar vender a ideia que Jesus havia aparecido para ele. Vocês acham que as outras pessoas aceitaram? Os amigos viraram as costas para ele, o próprio pai. E ele, então, perdido, há um momento que ele precisa meditar, ele precisa de silêncio para entender o que se passava na vida dele. E ele, então, vai para a região do Monte Tauru e ali ele encontra uma caverna abandonada. Ele estava exausto. E ele se entrega pensando, lembrando do momento em que ele havia encontrado Cristo, como isso tinha feito diferença para ele. E nesse momento, ele vai lutando contra o que ele tinha feito. E alguma paz vai tomando conta dele e ele adormece. Quando ele adormece, ele se dá conta que vem até ele Estevão. Imagina você encontrar o sujeito que você matou. E vem Gesiel, ele então se ajoelha diante de Estevão, chorando. E Estevão diz para ele, levanta, com todo o amor, e o abraça fraternalmente. E ele chora copiosamente, querendo pedir perdão. E então a fala maravilhosa de Estevão para ele, quando diz para ele que não era para ele se preocupar com os erros do passado, ele fala, Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? E isso serve para a gente muito bem, porque a gente sai da postura de juiz. Todos nós erramos, e erramos muito. E quem não errou agora, ou já errou no passado, ou vai errar no futuro. Está tudo certo, porque nós somos aprendizes. Todos nós. Ninguém tem condição superior para ver o outro olhando para baixo. Somos irmãos em jornada. Para esse doutor da lei entender isso, demandaria tempo. E teria que lidar com a própria culpa, dos próprios erros. E nisso ele sente a presença de Abigail. E ele já estava desanimado. E ela pergunta para ele assim, você está desalentado quando a tarefa apenas começa? Gente, todas as pessoas nesse planeta que estão dispostas a fazer o bem, pode ter certeza, vai ter muitas lutas. Vocês já ouviram um ditado que diz assim, prego que sobressai toma martelada? Tenta fazer diferente, tenta ser melhor, vai ter um monte de gente para puxar o seu tapete, para poder atrapalhar a sua jornada. Muitas vezes a gente amaldiçoa essas pessoas, mas são elas que fazem com que a gente exercite o que há de melhor. Gente, é muito fácil ser bom para quem é bom. A gente vem para casa espírita, sorriso, oi meu irmão, e a gente veste a máscara do bom moço, né? Da boa moça, sorriso até nos cantos. E muitas vezes a gente só associa esse comportamento dentro do templo religioso. Eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos, quando a gente ia ao banco, e aí eu encontrei um companheiro espírita, ele era palestrante, trabalhador de casa, e ele estava exaltado, gritando com o gerente de banco. E na hora que ele me viu, ele ficou sem graça. Porque assim, né, a gente não quer ser visto nas nossas falhas. E aí ele olhou para mim, não, assim, você sabe como é que é, né? Porque esse negócio de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, só no centro espírita. Não entendeu que a gente estuda a doutrina espírita para levar para o mundo, para fazer a diferença, para as pessoas olharem para a gente, por que você age assim? Por que você tem sempre uma palavra de esperança? Imagina nós que conhecemos a doutrina dos Espíritos, que reaviva os ensinamentos do Cristo, se nós somos pessimistas. Se a gente acha que o mundo está perdido, se que a gente só acredita na força dos obsessores. Tem um livro, que é uma crítica mesmo, que chama A Legião, uma coisa assim, não vou falar o autor não, mas aí eu fui no Centro Espírita, quando eu terminei a palestra, a pessoa, você já leu esse livro? Eu falei, não. Ela falou, porque se a legião do mal for assim, não existe legião do bem para vencer. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente dá valor ao que é mal? Isso é ancestral, porque diante da igreja ancestral, o que a gente evocava? O diabo, o inferno, o castigo. Aí a gente vem para a casa espírita, a gente fala do umbral, do obsessor, não é assim? Eu não quero para o umbral, a culpa é do obsessor. Igual a gente culpava o diabo no passado. Então, quando a gente ganha claridade espiritual, a gente aprende com esses indivíduos, a gente sabe que a gente tem que perseverar no bem.
para fazer o mal, talvez vai ter muita gente para incentivar, para ajudar, até você estar no buraco. Agora, para fazer o bem, vai ter muita gente para opor. Sabe por quê? Porque as trevas dominam ainda a terra. Por isso que ela fala, você mal começou a luta, você já está desanimado, que isso seja para a gente um alento, que a gente não desanime das dificuldades. Saulo, então, passou por muitas. Foi pregar na Grécia, se decepcionou, porque achava que os gregos iam atender. Teve muito receio no meio daqueles seguidores de Jesus, porque ele foi o principal perseguidor. Algumas pessoas tinham medo, não gostavam dele, mas ele continuou o seu trabalho. E muitas pessoas falam, por que Saulo mudou para Paulo? Embora o significado seja oposto, né? Enquanto Saulo é grande, exalta-se, né? Já Paulo é pequeno, menor. Já numa mudança de nome, buscando a sua também origem romana, né? Vamos dizer assim, porque ele tinha ali, né, o vínculo com Roma. E ele passa por uma experiência muito, muito interessante, porque ele enfrenta um mago que aconselhava um moço que tinha sido curado, Sérgio Paulo, por Estevão. Só que ninguém sabia das histórias da cura desse homem por Gesiel, né, antes de ser Estevão. E Saulo, sabendo que era a mesma pessoa, porque Pedro havia lhe confidenciado, fala para aquele homem. E ele achou que aquilo era um grande feito. E o mago, então, fica invocado com Saulo e o enfrenta. E Saulo faz com que ele ficasse cego. Olha o poder de tirar a visão de alguém. Uma forma que ele teria que submeter ao poder de Jesus. Passando esse episódio, então, ele vê que é um momento de consolidar a sua missão. E como todo cristão, eles então estabelecem que os seguidores de Jesus não podiam ser irmãos do caminho, tinham que ser cristãos. E a partir daquele momento, todos se tornam cristãos. E ele, como cristão, teria que passar por um batismo, um nome novo de Saulo, então vira Paulo. E ele se tornou a identidade do maior pregador do evangelho sem fronteiras. E é interessante que é um momento em que ele vai para Corinto. E quando Paulo vai com Timóteo para Corinto, era a cidade da sua noiva amada, de Abigail. Então ele visita os lugares aonde Abigail lhe narrava. E aquele sentimento de saudade foi lhe tomando. Ele raspa a cabeça, que era um costume entre os judeus, raspar a cabeça em homenagem à fidelidade, ao amor que ele tinha por ela. E naquele momento, ele vai para a sinagoga para pegar. Adivinha o que acontece? Ele é expulso. Claro que ele é expulso, né? Ele queria falar que Jesus era o Messias. Eles não aceitavam. Porém, um homem chamado Tito Justo, que era de descendência romana, falou que queria fundar um núcleo cristão ali, uma casa para que o evangelho pudesse se expandir. E Corinto, então, tem a primeira célula organizadora daquele movimento, né? Porque dali, Saulo começa a querer atender a todas as igrejas que ele havia fundado. Todo mundo chegava as demandas para ele lá. Ele não conseguia atender todo mundo. E ele estava muito preocupado. E ele, então, ora a Jesus pedindo ajuda. Então, Jesus se manifesta no sonho para ele e diz: não tema, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não é possível atender a todas as necessidades pessoalmente, mas podes escrever a todos os irmãos em meu nome. Doravante, Estevão permanecerá mais junto de ti, transmitindo os meus pensamentos. Então, Estevão só estava transmitindo para ele os pensamentos de Jesus. É o cara, não é? E ele recebendo aquela mensagem. E começa, então, em Corinto, a escrever as famosas epístolas que chegaram até nós nos dias de hoje. A sua mensagem, com certeza, faz com que esse trabalho começasse uma nova etapa. Na primeira epístola, ele chama os seus amigos para ajudar a escrever, porque ele estava inseguro. Mas essas mensagens, essas cartas imortais, elas começaram a ser realmente referência para toda a igreja, porque as igrejas estavam perdidas. Nós devemos fazer a circuncisão ou não? As lutas, Jesus ressuscitou ou não? Havia muita insegurança. E ele começa a estabelecer as bases da igreja.
e nós sabemos que as suas cartas famosas, elas são verdadeiros tesouros para o estudo do cristão. Então, meus irmãos, Paulo, ele sabia que os irmãos precisavam de orientação, como a gente aqui, não é assim? Quantas vezes a gente precisa de alguém que venha nos esclarecer determinadas ideias, determinados conceitos? E nós podemos dizer que as cartas do grande convertido eram lidas nas reuniões públicas e passaram a ser consideradas como lições evangélicas da mais alta importância, como documentos doutrinários fundamentais. Então, quando a gente aponta para Paulo, a gente tem que apontar para o trabalho que ele executou. Ele fez 2 grandes viagens. Gente, ele andou muito. Sabe quanto que ele andou? Calcula-se 20.000 quilômetros. Isso dá metade da linha do Equador. Se nós somos cristãos, graças ao Paulo. Já pensaram nisso? Porque para os primeiros seguidores de Jesus, eles achavam que o evangelho era para quem? Para os judeus. Saulo rompe a barreira e falando, os judeus estavam ali lutando para infiltrar o judaísmo nas ideias de Jesus. Ele fala, nós temos que divulgar além das barreiras do judaísmo para que a mensagem do Cristo não se perca. Olha como é que ele foi inspirado. E ele é capaz de dedicar todo o seu tempo, toda a sua vida para que o evangelho chegasse até nós. Ele organizou a primeira campanha de solidariedade fazendo arrecadação para a igreja de Jerusalém, que atendia aos pobres. Ele achava que isso era importante, mas mais do que atender aos pobres, era atender ao Espírito. Olha como ele tinha uma visão diferenciada. Então, quando a gente aponta para esse Paulo, a gente tem que entender que quando ele traz a revivência do Evangelho, ele está nos relembrando contato que todos nós devemos ter com a mensagem do Cristo. E aí eu peço licença a vocês, eu separei alguns pontos para a gente não se tornar cansativo, das cartas, das essências que Paulo traz para a gente, elaborando algumas virtudes. E aí a gente poderia falar da humildade, e está lá ele escrevendo para os Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Quantas vezes a gente faz as coisas esperando reconhecimento? Quantas vezes a gente faz porque a gente quer parecer bom, não é? Aí a gente faz questão de mostrar, faz questão de contar para os outros, e às vezes a gente nem dá conta do nosso apego ao nosso ego. Já viu a pessoa que doa roupa para os pobres? Não, porque eu ajudo muito os pobres. Ah lá, minha camisa. Está no corpo do outro, é a minha camisa. Porque a gente ainda se sente extremamente apegado. A humildade, ela é a base da nossa reforma espiritual. Sem a humildade, gente, nós vamos nos manter ainda na arrogância e seremos enganados, como Paulo foi pela arrogância dele. Eu, quando penso em humildade, eu penso em Chico Xavier. Chico transpirava ou não transpirava humildade? Era natural, não é uma coisa forçada. Eu não sou humilde, não. Eu me exercito, vigio por ego não aparecer mais. É verdade, é uma luta que eu faço todos os dias. O Chico naturalmente era humilde. Me lembro de uma história que o Chico estava em São Paulo, estava autografando os livros, né? E aí um político pegou o microfone e disse, nós estamos recebendo o santo dos nossos dias. E papai, o santo dos nossos dias. E aquilo estava sendo um choque para o Chico. E o Chico falou, pelo amor de Deus, alguém tira o microfone desse moço. Porque era um choque para ele. Todas as vezes que alguém elogiava o Chico, se vocês lerem a biografia do Chico, o Chico devolve elogio. Chico, eu fui Marte no cristianismo primitivo, eu morri na boca do leão. E você, Chico, o que você foi? Ah, minha filha, eu fui a pulga do leão. Percebe que entende a pequenez, por maior que a gente o veja, ele sabia reconhecer o seu lugar. Ele falou, não sou nada. Tanto é que meu nome é Francisco. Tira o Fran, fica o quê? O Cisco. Essa é a beleza daqueles que entenderam que a humildade é um caminho para a gente se reconhecer ainda incompleto, pequeno. E a consciência, ela tem que ter essa base. Não é fingir ser humilde, mas é entender que todos nós somos filhos de Deus, ainda num estágio muito atrasado da evolução.
Em termos de humildade, eu gosto dessa passagem. Saulo, quando se converte, o que ele vai fazer? Ele vai procurar Sadoc, seu amigo. Pergunta se Sadoc recebeu ele bem. Claro que não. Irritado com ele quando ele fala de Jesus. Ele estava na sinagoga com Sadoc, conversando com Sadoc. Ele lembra que ele era doutor da lei, então ele podia usar da palavra. Ele foi lá fazer o quê? Pregar a palavra. E o povo expulsa ele de lá. Achava que ele estava brincando. Quando viu que ele estava falando sério, botaram ele para correr. E ele ficou muito triste. E vai contar para Ananias, que achou normal. Claro, você vai fazer. E Ananias fala, olha, antes de pregar, é necessário absorver a essência do evangelho. Porque ele estava acostumado a ter êxito enquanto judeu, na sinagoga, é aquela arrogância do conhecimento, né, que ele a tinha. Só que o evangelho pediu humildade. Porque não adianta você falar se você não vibrar na faixa. Vocês concordam? Quando uma palestra é boa, gente, uma palestra é boa, não é apenas porque tem início, meio e fim, porque tem dados científicos, é porque ela nos toca o coração, porque a gente entra nessa faixa de vibração e entende a mensagem pra gente. Ela é boa porque ela nos sintonizou com o bem. E é isso que muitas vezes a gente não se atenta. Então, ele não tinha a humildade ainda necessária para poder pregar o evangelho. E Ananias recomendou que ele se preparasse. Aí ele foi para o deserto. 3 anos no deserto de Dan. E aí a gente pode falar que uma das características importantes também que a gente tira de Saulo é o autodomínio. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em tudo. E aí a gente entende, para ter autodomínio, gente, tem que ter disciplina. Concorda? Não adianta falar, eu sou assim mesmo. Na próxima eu mudo. Espírito é danado por isso, né? Não, na próxima eu mudo. Eu ouvi isso, uma crítica muito forte feita a nós espíritas, e eu queria que vocês refletissem comigo. Vendo um site, no YouTube, na verdade, e o chamado era, a pessoa falou assim, as piores pessoas que eu lidei eram espíritas. Eu fiquei tão decepcionado quando eu li a frase. Ela falou assim, os espíritas que eu conheci eram arrogantes, se sentiam superiores e achavam que o seu saber era acima delas, dos outros, dos demais. E talvez por acreditar que teriam outras vidas, que na outra vida eles poderiam fazer diferente, colocava todo mundo abaixo deles. Eu sei que eu já ouvi coisas melhores, falando que, nossa, você é diferente, né? Por isso é espírito, porque você é bom. A gente sabe que existem esses relatos das pessoas em relação, mas se existe um relato em que a arrogância tomou conta do nosso movimento, ou talvez de algum de nós, a gente deveria repensar. Porque nós precisamos realmente nos autodominar para poder ter realmente a maturidade espiritual. Eu não posso falar tudo que eu penso. Eu não posso pôr para fora tudo que eu sinto. Isso é autodomínio. Dominando o homem velho. Esse é o trabalho que Paulo fez. Então, meus amigos, o autodomínio é necessário. Por isso que ele vai para o deserto de Dan. Lá ele vai estar com o jovem casal Áquila e Prisca, e ali ele começa a estudar o evangelho. Quando eles se identificam, ele pergunta assim, mas por que vocês vieram para cá? E a gente estava fugindo da perseguição de um doutor da lei chamado Saulo. Não, Saulo sou eu. Imagina, estava fugindo dele, encontraram com ele. E aí ele fala assim, conta da sua conversão, do encontro com Cristo. E aí Prisca fala, então agora nós temos que pregar o evangelho. Ele fala assim, a gente tem que esperar o momento certo. Aí o orgulho começa a diminuir. Ele começa a se preparar. Porque a maior pregação que a gente faz da mensagem do Cristo não é pela palavra, gente. É pelo exemplo. E ele foi entendendo isso aos poucos. Um outro princípio que podemos extrair de Paulo é sobre a fé. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé do Paulo é uma fé ativa, vocês concordam? É aquele que, além de trabalhar, de divulgar, ele tem segurança naquilo que ele está fazendo. E, gente, para nós espíritas, a fé tem que ser raciocinada. Por que nós acreditamos? Ou a gente está apenas cumprindo um quadrinho? Isso me preocupa do movimento espírita, porque a gente trouxe da igreja ancestral, que eu vou lá cumprir minha obrigação religiosa. Tal dia, ouço a palestra, tomo um passo, bebo água, opa, cumpri. Será que o espiritismo é isso, gente? Se é uma fé ativa, ela tem que nos sustentar quando? Nos momentos de dificuldade.
Está passando por provação? Acredite, é para o seu crescimento. Deus não está te castigando. Você não está sendo punido. Você está tendo uma lição necessária para a sua evolução. Quantas vezes a gente se revolta? Quantas vezes a gente não entende, a gente quer facilidade do mundo? Quantas pessoas procuram o centro espírita para os espíritos resolver os problemas dela? E assim, o espiritismo é decepcionante para quem quer solução para os próprios problemas, né? Se você quer. Porque a gente não tem pastor, a gente não tem padre, a gente não tem rabino. Tem um irmão que te ouve. Aí quando você apresenta o problema para ele, né? Meu problema. Aí você pega o problema. É bonito o seu problema. Toma que é seu. Cada um com o seu. Porque, na verdade, os problemas são as estratégias para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Mas como alunos rebeldes, a gente rejeita a lição. A gente quer matar a aula. Por isso nós aprendemos com Paulo, ter uma fé que nos sustente nesses momentos. E o Espiritismo, ele valoriza essa fé esclarecida. Imagina, a gente acredita, a gente tem certeza que a vida continua depois da morte. Aí o parente desencarna. Gente, é normal chorar? É normal ficar triste? O espírita pode ficar triste? Pode, gente. Pode chorar, sentir isso normal. Mas se julgar dentro da cova, me leva. Aí quando joga a primeira pasada de areia, não, pelo amor de Deus, me tira daqui. Na verdade, a gente tem que entender que o conhecimento espírita é para nos fortalecer diante dos embates. Saber que está tudo certo, que cada um dá o que tem, porque estamos em estágios diferentes, e essa fé vai nos sustentar nos momentos difíceis. E olha que interessante, Saulo, quando tem aquela visão e encontra com Estevão e com Abigail, ele ficou imaginando que ele tinha perdido um grande lar com o seu amor. Imagina você encontrar alguém que você ama, que você queria passar a vida junto, e ele falou, perdi, podia ter tido um lar ótimo. E ela fala para ele, nunca nos faltará um lar. Teremos no coração, como filhos, todos aqueles que Jesus nos confiou. Você abdica da família para entender que somos todos da mesma família, a família universal, unidos no amor do Cristo, né? E aí ele falou que nunca mais ia se permitir desanimar diante das lutas depois daquele momento. E ele então estava assim, como é que ele vai fazer para que as pessoas o compreendessem? Né? O que fazer, ele pergunta, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que vocês acham que ele respondeu para ele? Ama, trabalha e espera. Isso serve para a vida da gente ou não? A gente tem que amar. Quem? Os mais difíceis. Sabe aquele vizinho que você não gosta? Que joga veneno para matar os gatos, sabe? Esse vizinho você precisa amar. Sabe aquele colega que puxa a sua rasteira, que fala mal de você com o chefe para ter uma promoção, para levar alguma vantagem? Esse você precisa amar. Sabe aquele parceiro que fez sociedade contigo, que te deu um golpe? Esse você tem que amar. Aquela parceiro que te traiu? Esse você tem que amar. Percebe que o exercício que a doutrina nos traz, relembrando o ensinamento do Cristo, é para a gente amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que dificultam a nossa marcha. Não é apenas para facilitar a nossa vida, é para facilitar o nosso entendimento da vida. Então, em todos os momentos, gente, não tem receita melhor. Diante de qualquer pessoa, ama, espera, trabalha e espera. Aí, Saulo pergunta para ela, como é que ele entendia que era indispensável amar e tal, mas e diante das injúrias, das ofensas, ela recomenda para ele, perdoa. Será que algum de nós aqui ainda tem que usar o perdão ou não? Será que a gente ainda está carregando a mágoa de alguém no coração, que quando a gente lembra da pessoa, vê a pessoa, o coração entra em descompasso? Que a gente fala assim, eu não me vingo não, mas Deus há de julgar um raio nesse miserável para mim. A gente fica esperando, né? Que a gente assim, é predileto de Deus. E não entendeu que Deus está esperando uma ação nossa em amar o ser difícil. Porque são esses que vão extrair de nós a essência espiritual. E aí depois nós vamos ter aqui a esperança. E a esperança é maravilhosa. Diz ele para Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Gente, ser paciente na tribulação não é fácil, não é? Um filho dependente químico, um parente criminoso,
lidar com uma doença grave, com um parente que está aí com uma demência, que nos ofende, que nos agride, aí você tem que cuidar, e você tem que zelar. No momento de turbulência da sua vida, onde parece tudo perder sentido, é no momento que a gente tem que trabalhar a esperança, porque a gente entende que tudo passa. Percebe que essa fé de verdade, essa esperança, vão fazer com que os dias não sejam tão pesados, nem tão amargos. E aí a gente lembra de Saulo, que eles vão para a casa de Maria Marcos, e lá é que ele sente a inspiração que devia levar a boa nova para os gentios. Ele sentia que aquilo ali era uma inspiração. E é lógico que Barnabé, ao ouvir a proposta, achou maravilhosa, de levar para outras pessoas a mensagem do Cristo, porque ele sabia que acima de tudo estava a necessidade de iluminação do Espírito. O que Jerusalém fazia, a igreja de Jerusalém fazia, era cuidar dos miseráveis, é ótimo. Porém, iluminar o Espírito tem muito mais efeito do que apenas dar alimento para o corpo. Ele entendeu essa proposta aí, que ele sabia que o Evangelho não poderia morrer. Então ele tinha esperança que o seu trabalho repercutisse no futuro. E aí nós vamos entrar quase na nossa reta final do amor. E vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios, quando está lá, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Mas Nelson, mas no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito caridade. É a mesma coisa, amor e caridade? E aí existe uma luta teológica sobre o termo. Porque, na verdade, para os nossos irmãos evangélicos, a salvação se dá pela fé. Então, eles traduziram essa palavra como amor. Precisa ser caridade. Mas para os católicos e para nós espíritas, a caridade representa a ação. E ela, sim, pode representar a nossa salvação. Mas quando a gente fala do amor, o amor é essa força que há em nós e que move as nossas ações em favor dos outros. Ela envolve a nossa benevolência, a nossa complacência, a nossa compaixão em relação aos outros. E aqui é uma passagem peculiar. Quando eles estavam em Antioquia, eles estavam ali com grandes dificuldades. Isso me lembra muitas vezes a casa espírita. Dificuldade entre os companheiros em entender a essência da mensagem que o Cristo tinha nos legado. Sabe o que Paulo faz? Palestra, reunião, e o povo não entendia, continuava brigando entre os que eram circuncidados, os que não eram e tal. Aí eles falaram assim, vamos chamar Pedro, porque Pedro é uma alma mais elevada, ele compreendeu bem a mensagem de Jesus. Gente, essa passagem é maravilhosa. E Pedro vai de coração aberto e conversa com todos, sabe que ele acalma o coração de todo mundo, une todo mundo no mesmo propósito. Dias depois, chegam 3 mensageiros de Tiago, vindo de Jerusalém, e entregam uma carta para Pedro. Pedro fica derrotado, cabisbaixo, calado, já muda o comportamento com as pessoas e tal. E Saulo, como era um ser muito sanguíneo, acredito que Saulo era daqueles que não deixava para depois, sabe que a pessoa fala na cara? Eu acho que Saulo devia ser assim. E aí, numa reunião lá, ele provoca a Pedro e começa a ser muito duro com Pedro, porque Pedro havia abandonado o comportamento depois que ele recebera a carta de Tiago. Porque Saulo e Tiago tinham uma treta devido à postura de Tiago voltada para o judaísmo, o que manteve a igreja de Jerusalém de pé. E ali havia uma rixa, e ele sentia um incômodo muito grande em Pedro se deixar levar. E ele começa a bater pesado ali em Pedro. E aí, sabe aquele clima de reunião? Caiu o clima, baixou o nível. E todo mundo ficou ali já tomando partido. Uns favorável à postura de Saulo, outros favorável a Pedro. E Pedro, percebendo isso, tomou a palavra. E a primeira coisa que ele faz é falar com amor àqueles irmãos. Vocês sabem, né, que eu sou ser humano. Eu até neguei Jesus. Então, me perdoem se agir mal com vocês. E dessa forma, pelo amor, pelo entendimento de que Saulo ainda não tinha entendido bem a mensagem do Cristo,
E ali foi um momento grave. Diz Emmanuel nessa obra para a gente, ele pôs em risco o término da igreja. Olha que coisa importante, e quase não está registrado nos anais da igreja essa história. Então, naquele momento, daquele conflito, é Pedro que vem apaziguar, que vem acolher, que vem abraçar. Quantas vezes a gente precisa fazer isso nas nossas relações, gente? Às vezes um companheiro está mais exaltado, ele até ofende, às vezes numa reunião administrativa, às vezes numa reunião da casa. E aí a gente tem que ter entendimento para o desequilíbrio do outro. Não é concordar, mas é acolher com amor. Por isso, o nosso último tema seria a caridade. Porque, segundo nos ensinam os Espíritos, fora da caridade não há salvação. E ele escreve para Gálatas: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Eu gostaria de nos perguntar, essa é a direção que ele nos aponta. Estamos fazendo o bem a todos? Ou a gente ainda está perdendo tempo criticando os companheiros, amaldiçoando aqueles que pensam diferente da gente? Recentemente eu tive uma experiência, peço licença para contar, num grupo de espíritas, a gente começou a conversar sobre a preocupação com o movimento espírita, sobre a mudança que houve no movimento espírita após a pandemia e principalmente por causa dos eventos políticos. Essa dicotomia que tomou conta do mundo de esquerda e direita e que infelizmente infestou também o nosso movimento espírita. E aí eu criticava a postura daqueles irmãos que acusam os outros por pensarem de forma política diferente. Eu cheguei a fazer palestra numa casa que o presidente proibiu que um palestrante fosse lá, porque o palestrante era favorável ao partido que ele era contrário. E ia para as redes sociais, um presidente da Casa Espírita, demonizar o candidato do outro, desejar a morte do candidato. Gente, se um representante de uma casa espírita faz isso, como é que nós estamos? E aí a gente pega Tormentos da Obsessão, os livros do Chico, e a gente vai ver que muitos espíritas estão no além em condições lastimáveis. Sabe por quê? Porque conhecem a doutrina, mas não a praticam. Porque não basta se dizer espírita, a gente tem que ser espírita, vivenciar. E a vivência está isso. O que é a caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. E é dessa caridade que nós nos garantiremos do lado de lá numa boa condição. Se ao lidar com o próximo, a gente saiba ser benevolente com todos. Não existe benevolente em tais circunstâncias. Com todos. Indulgente com quem? Com aquele que a gente sabe que está mais atrasado, com aquele que está obsediado, com aquele que está doente mentalmente, com aquele que está no erro. E aí sim, quando nos sentimos ofendidos, a gente aplicar em altas doses o perdão. Por isso, meus irmãos, finalizando, na tentativa de rascunhar ou de arranhar um pouquinho dessa grande personalidade que foi Paulo de Tarso, ele foi preso e um pouco antes da sua morte ele foi solto. Mal sabia que ele estava sendo seguido e foi para a casa dos companheiros fazer o evangelho, já não conseguia ir para as catacumbas, que era um período em que eles estavam sendo perseguidos, então ele fazia as cartas com a ajuda dos companheiros. Até que um dia uma escolta de soldado chega até ele, prende ele e toda a família que o recebia. Muitos cristãos haviam sido perseguidos e presos. O circo estava inflamado para alegrar o povo com a morte dos cristãos. Paulo refletia que ele não tinha mais nada a dar para Jesus a não ser a própria vida. Estava pronto para o abate. Ouviu os rumores do circo e passou a noite só solitário na cela, aguardando ser levado. Quando de madrugada, soldados o levam. Enquanto estava sendo conduzido, sem entender, o soldado que comandava, mandou parar e falou a ele, decretando que ele seria morto. E diz o seguinte, o soldado:
O prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fossem sacrificados no dia imediato ao da morte dos cristãos na arena, o que aconteceu ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo nos últimos instantes. Como é que seria, a gente ficaria diante da morte? Ele estava calmo, com os olhos brilhantes. E aí Paulo disse ao soldado que ele percebeu que estava tremendo. Cumpra o seu dever. Os discípulos de Jesus não temem aos algozes que só lhe podem aniquilar o corpo material. Será que nós espíritas teríamos essa presença de espírito diante da morte? Jesus falava que a gente não devia temer aquele que pode nos abater o corpo, mas temer aquele que pode fazer a nossa alma quedar no erro. O corpo, a gente consegue outro. Agora, os erros morais, talvez vamos demorar muitas reencarnações para recuperá-lo. O soldado ficou naquela expectativa, tremendo, nervoso, diante daquela segurança daquele homem. E Saulo diz a ele: não temais, cumpri o vosso dever até o fim. E o soldado passa-lhe a espada no pescoço, quase decepando a sua cabeça. Saulo adentra o mundo espiritual, consciente que havia cumprido o seu dever. E quando eu penso sobre a desencarnação desses grandes homens, a pergunta que eu me faço é: como será a minha desencarnação? Será que nós estamos preparados para essa grande viagem? Porque uma coisa é certa, por mais que frequentemos templos religiosos, por mais que a gente tenha nos lábios a pregação, se não tivermos a essência daquilo que a gente prega no coração, nada nos adiantará. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse o dom da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse o meu bem, os meus bens entre os pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não procura os próprios interesses, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Se Paulo nos ensina alguma coisa, é a força de amar. Porque ele bebe nas essências dos ensinamentos do Cristo, dizendo que é o amor, a porta da nossa salvação. Amor ao inimigo, amor ao perseguidor e a convicção que nós somos seres imortais, com uma parte da criação a ser cumprida por cada um de nós. Que possamos voltar aos nossos lares, magnetizados por esse Espírito. Que Ele nos traga as forças necessárias para vencer as lutas que combatemos a cada dia. Muita paz,
muita luz e muito obrigado pela caridade dos bons ouvidos. Podia continuar a noite toda, né? Não vou dormir rápido. Né? Que bom, né? Aprendemos muito nessa noite de hoje. O importante é isso. Mas vale a pena lembrar que nós devemos fazer de nossa parte. Estamos aqui, então, no penúltimo dia da nossa Semana Espírita, então amanhã vai ser o último dia. Né? Espero que todos possam estar aqui reunidos mais uma vez. Pode falar. São João, o dia do evento. Sim. No último dia, que será amanhã, o tema será também, né, divulgadores do Evangelho, com a nossa irmã. Essa aí é do Mauro, você falava. Ah, tá, do Mauro, né? Desculpa, viu, gente? Vai ser amanhã? Não, dentro dele tá a data aí. Ah, tá. Palestra de aniversário da Fraternidade Espírita Trabalhadores da Última Hora. Tema: não vim colocar novos, não estou entendendo aqui. Vinhos novos em ordem velhos. Palestrante Amelícia Tornelli. Data dia 4 de julho, às 19h30. Será em São João do Rei, na rua Mário de Castro Lopes, número 75, bairro Solar da Terra, São João do Rei, Minas Gerais. Todos estão assim convidados. Bom, antes de fazer a prece de encerramento da noite de hoje, peço que todos permaneçam em seus lugares, que vamos assim sortear alguns livros. Né? E ao final será servido um lanche ali. Né? Eu convido o nosso irmão Luciano. Vamos todos com o seu pensamento e agradecimento pela maravilhosa reunião, uma prece do nosso coração. Senhor, que nessa noite, que tanto aprendemos, e tanto vamos levar de maravilhoso para o nosso lar, eu peço a sua bênção, que nos abençoe e nos dê o caminho da volta à doutrina espírita. Hoje a gente foi, amanhã a gente volta. Né? Então, o que faz? Que Deus sempre ilumine esse caminho através do nosso querer, da nossa boa vontade. Porque quando você aprende tudo que é de bom e tudo que Deus reserva a nossa sabedoria, uma bênção a mais ilumina a nossa estrada, o nosso dia, a nossa vida. E que na noite de hoje, Deus abençoe a todos que aqui puderam estar. Que a paz de Deus esteja com todos. Pode tirar um. Cinquenta e sete. O Livro dos Espíritos. Tá certo. Vai sortear de novo. Cinquenta e dois.
Nossa, mas nós não sei não. Vou rodar novamente. Quer sair não? Arroz. Ah, 29. Essa é modelo. Deixa eu passar. Não vou rodar. Ah, não vai. Você vai passar. Não, vai cá. Certo. 4. Tem ninguém com o número 4? Os primeiros que chegaram. 4 não tá. Sessenta e 68. 68. Ninguém. Você quer rolar novamente? Não? Caiu. Saiu. 13. Também. Agora tô chegando. Nossa. Mas eu digo, Deus fala assim. Não. Assim. Uma letra. Número 9. Quando fica 9, 17. Com 0 na frente, com 0 atrás. Primeiro 60. Apanhar. 33. Vai ficar andando. 58. Não tem? Vira assim, vai ficar pesado. 12. É seu? É, você pode sofrer com isso. Tá. Não precisa não. 49. 4, 9. 49. Tá. Sete. Esse é mais É o último. É o último. 35. Ah. Obrigada. Bom, agradecemos a presença de todos, não é? Conforme foi dita, será servido um lanchinho. E agradecemos principalmente